Boa noite. Hoje vamos fazer a parte final da distribuição normal que a gente começou na aula passada. A ideia aqui é dar continuidade àqueles exemplos que a gente começou a fazer, né, que eu agora acabei de lembrar que eu preciso abrir um Jamboard também. Vou abrir o Jamboard, porque o Jamboard é vida. Adoro o Jamboard. Abrir aqui um Jamboard. Jamboard é o nosso quadro. Em sala de aula eu uso o quadro, aqui eu uso o Jamboard. Então, Jamboard será bem-vindo, porque eu acho interessante que na resolução de problemas envolvendo a distribuição normal, você faça o desenho da figura que representa a probabilidade que está sendo solicitada. Então, a gente vai começar exatamente de onde a gente parou na aula passada, dos exemplos que a gente estava tratando. Só que agora, a gente já está em outra aula. A gente está na aula 16. Se vocês não estão, assim, esquecidos, os exemplos que a gente viu na aula 15, eles tratavam exatamente de uma variável aleatória z, com distribuição normal padrão, em que perguntava-se, pedia-se o cálculo de uma determinada probabilidade dentro de um determinado intervalo. A probabilidade de z está entre 0 e um valor. A probabilidade de z está entre dois valores positivos ou negativos, ou maior ou menor que um valor. Vamos fazer a mesma coisa agora, uma proporção um pouco menor, porque eu vou querer fazer também as aplicações, mas vamos fazer a mesma coisa com o que se pede na aula 16. Vamos ver, então, de cara, o exemplo 16.1. A ideia da gente é exatamente fazer essa sequência de exemplos. Então, vamos lá para o exemplo da aula 16, tá? Eu já estou aqui, isso aqui é a aula 16, tá? Deixa eu colocar aqui. E eu já estou correndo, pulando direto para o exemplo 16.1. Eu vou colocar ele aqui embaixo, que é para não mostrar a solução. Como é que tira esse negócio? Esse negócio aparece aqui, eu não sei tirar. O ESC? Não. Fica no nada? Também não. Enfim. Vamos lá. Seja uma variável aleatória x, né, com distribuição normal, com média 3 e variância 9. Calcule essa probabilidade aqui. Eu odeio esses exemplos da apostila, porque eles querem menos 1, 4. É bonitinha as probabilidades que eles pedem para calcular. Eu gosto de probabilidade mais feiosa, mas vamos primeiro calcular essa, já que a gente está começando agora, né? Então, deixa eu ver se eu consigo copiar o texto para o Word lá onde eu estou mexendo. Mais ou menos, né? Mais ou menos porque ele não reconhece alguns elementos aqui. Vou tentar colocar no formato de equação para ver se ele reconhece. Aqui ele não reconheceu. E aqui, certamente, também não vai reconhecer. Mas, colocar no formato de equação e eu vou preenchendo aqui. Sei que quem entra aqui é um barracinho, que é o tiozinho. E aqui quem entra são os barraleques. Um aqui, outro aqui. Então, só aumentar esse texto, porque afinal de contas eu quero que vocês vejam bem, né? A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho uma variável aleatória x com distribuição normal com média 3, variância 9, e eu quero calcular essa probabilidade aqui. De x, esse mesmo x aqui, estar entre menos 1 e 4. Bom, primeira coisa, x tem distribuição normal. Então, tudo que fizemos na aula passada está valendo aqui. Segundo, se é normal e está calculando probabilidade, eu vou usar a nossa tabela normal. Faz sentido usar a tabela normal. Só que tem o seguinte, tem um porém muito interessante aqui nessa tabela normal. É elevada para uma variável com distribuição normal com média 0 e variância 1. Se a média não for 0 e a variância não for 1, ambos acontecerem ao mesmo tempo, eu não consigo utilizar essa tabela. E aqui a média não é 0,
muito menos a variância 1. Mesmo que a variância fosse 1, se a média não fosse 0, não daria idem se eu trocasse de posição. Então, o que é que acontece? Eu estou com uma variável aleatória x, que não tem média 0 nem variância 1, mas eu preciso usar a tabela, porque eu estou trabalhando com distribuição normal. Então, o que eu posso fazer? Padronizar minhas informações. Quem lembra do processo de padronização, isso foi feito na aula passada, recorrendo também ao que foi feito lá no início na estatística descritiva, sendo que agora trabalhando com variável aleatória com distribuição normal. E aí, como eu estou com uma distribuição normal, fazendo processo de padronização, eu obtenho um normal padrão. Tá, mas o que acontece? Eu vou colocar aqui, apenas para relembrar vocês, que o processo de padronização partiu do princípio em que a normal padrão é que tem média 0 e variância 1, e eu precisava encontrar essa média, essa variância, para poder fazer a minha distribuição, saber quem eram os meus parâmetros, né? E o processo de padronização é aquele que você pega o valor, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Então, eu continuo com a mesma ideia, né? Perdão, aqui é x, menos a média sobre o desvio padrão. Então, essa variável aqui, z, escrita dessa forma, ela tem uma distribuição normal padrão, que é uma normal com a média 0 e variância 1. Eu preciso dela. Então, para eu obter ela, eu tenho que fazer essa operação aqui. Ah, beleza. Então, como é que eu faço isso? Bom, x menos mi sobre sigma. Quem é x? X é justamente uma variável aleatória normal com média mi e variância sigma ao quadrado. Então, se eu conhecer a média de x e a variância de x, consequentemente o desvio padrão de x, eu consigo encontrar a z. Beleza, né? Ótimo. Porque eu tenho isso. Onde está o mi? Onde está o mi? O mi é exatamente a média de x, que é aqui, ó. 3. Onde está o sigma? Eu preciso do sigma. Bom, eu não sei ainda quem é o sigma. Eu sei quem é o sigma 2, que é a variância de x, que é 9. Mas, mas, se sigma ao quadrado é 9, ou seja, se a variância é 9, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, vai ser igual a 3. Então, eu já tenho a média, que é igual a 3, e o desvio padrão, que também é igual a 3. Agora sim, agora eu posso fazer o que eu quero. Por quê? O que é calcular essa probabilidade aqui? Calcular essa probabilidade é a mesma coisa de que calcular a mesma probabilidade se eu aplicar o processo de padronização. Só que o processo de padronização, como eu estou com essa desigualdade dupla aqui, eu tenho que aplicar todos os elementos para manter a desigualdade dupla. Ou seja, aqui eu tenho o menos 1, eu preciso subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. A mesma coisa com x. Eu preciso subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. O mesmo eu vou fazer com esse 4 aqui. Eu vou pegar o 4, subtrair da mesma média e dividir pelo mesmo desvio padrão. Então, olha o que eu fiz. Eu quero calcular essa probabilidade aqui.
Se eu subtrair o mesmo valor, todo mundo, eu continuo com a mesma desigualdade aqui, ó, menos mi, menos mi, menos mi. Subtrair, ó, menos 1x4, menos 1x4, subtrair menos. Se eu pegar isso e dividir pelo mesmo sigma, está todo mundo dividido pelo mesmo sigma, eu ainda continuo, eu mantenho ainda a minha desigualdade, ou seja, eu estou calculando a mesma probabilidade. Mas eu sei de antemão que x menos mi sobre sigma está aqui, ó. É o z. O z que tem normal padrão. Bacana, né? Isso significa que aqui no meio já vai ter um z. Esse daqui, na verdade, é o z que eu já quero que eu queria, porque com ele eu posso usar a tabela. Ah, isso, e essa continha aqui? Bom, essa continha aqui, como eu estou tratando aqui com constantes e não com variáveis, eu uso as constantes que ele se refere. Por exemplo, quem é mi? Está aqui, ó, 3. Para o meu azar, que eu não gosto desse tipo de exemplo, sigma também é 3. Queria que sigma fosse um valor diferente. Tá. Vai ser quando eu colocar o meu exemplo. Enfim, com isso, basta eu resolver essa continha e eu terei o que eu estou esperando. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 3, vamos lá, 4 terços. 1,33. Então, isso aqui é menos 1,33. Eu estou usando duas casas decimais, tá? Lá na tabela a gente só tem duas casas decimais. 4 menos 3 vai dar 1. 1 sobre 3, terço, 0,33 também. Agora positivo aqui, negativo lá. Então, esta probabilidade aqui que eu tinha é exatamente igual a essa probabilidade aqui. Essa probabilidade aqui, ela está em Z. Z é o carinha que eu preciso, que tem distribuição normal padrão, para usar a tabela. Só que antes de usar essa tabela, eu vou chegar aqui nessa pergunta, qual é essa probabilidade, e vou lá para o meu Jamboard, que eu gosto mesmo é de desenhar. O meu desenho não é tão bom assim, mas a força de vontade é grande. Ó, faz de conta que eu consegui fazer o gráfico da distribuição normal, centrada em zero na origem, como a gente já viu no ano passado. Eu quero a probabilidade de Z estar entre menos 1,33, então vou colocar o ponto menos 1,33 aqui, não me atrevo a desenhar. E o outro ponto, 0,33, que é mais ou menos, não é nem mais nem menos aqui, mas eu quero que seja aqui, porque eu não tenho noção de onde fica exatamente o 0,33. A questão é, se eu quero uma probabilidade da variável aleatória z, que é esse eixo aqui, é o eixo z, e aqui em cima é a função, a probabilidade de z estar entre menos 1,33 e 0,33 é exatamente o cálculo dessa área de menos 1,33 a 0,33. Essa área aqui, eu estou tentando pintar de forma muito feia, mas estou pintando. Essa área feia, tá bom. Nós já vimos vários exemplos na aula passada, tá, que envolve áreas dessa forma. E vimos que, pela simetria, o que acontece do lado esquerdo, aqui, do lado negativo, tá, é equivalente ao que acontece do lado direito. Ou seja, essa área daqui é equivalente à mesma área se eu jogar o 1,33 para cá. Então, o que a gente tem aqui é que eu tenho que calcular essa áreazinha daqui, mais essa área daqui. Somar essas duas áreas. Aí eu tenho a área total desejada. Só que essa áreazinha daqui é o valor tabelado de 0,33, que é justamente o que a gente encontra na tabela. Lá na tabela tem valores que vão de 0 a um determinado ponto. Esse ponto, no caso, é 0,33. Então, eu tenho esse valor aqui, que é o valor tabelado de 0,33,
E essa daqui, como eu vou jogar para a direita, que é equivalente à área na lado positivo, ela é o valor tabelado de 1,33. Então, no final das contas, isso aqui é o valor tabelado de 0,33 mais o valor tabelado de 1,33. E aí, como é o valor tabelado, basta eu ir na tabela e procurar. 0,33 está aqui, 0,3. E a coluna do 3 está aqui, então eu encontro ele aqui. 0,12,930. Mais tabelado de 1,33. Vamos lá no 1,3, está aqui. Novamente a coluna do 3. E eu encontro esse aqui. 0,40,824. Esta é conta de padaria. Mas eu não sei fazer conta de padaria, eu vou pedir para a calculadora. Então vamos lá. 0,12, esqueci, 930, mais 0,40, que é mais 824. 0,53754. Então, eu encontrei a probabilidade solicitada, 53,654%. 0,53754 é a probabilidade de x estar entre menos 1 e 4, desde que x tenha uma distribuição normal, média 3, variância 9. Voltando aqui para o material. Não sei o que lá, não sei o que lá. 0,53754. 53,754. Aqui o desenho está bonitinho, tá vendo? Menos 1,33 é aqui, 0,33 é aqui. Né? E a forma como foi feita, né? Desenvolvimento, tudo bonitinho, tudo certinho e tal. Eu não vou fazer o exemplo 16.2, que ele é idêntico ao primeiro exemplo, só muda os valores aqui. Então, fica como exercício para vocês. Mas eu vou fazer o 16.3. 16.3 me interessa. Vamos lá, exemplo 16.3. Exemplo 16.3. Vamos lá. Novamente, eu tenho um x. Deixa eu copiar aqui, que aí eu coloco aqui. Ele já aceitou aqui, porque aqui eu não uso nenhuma. Eu não uso nenhuma equação. Aqui eu uso equação. Aqui eu uso equação. Então, aqui, vamos lá de novo. Barra sim, ok. Normal. Aumentar. Juntar, que eu não gosto dessa coisa. Tirei o símbolo. Maior que 7, né? Maior que 7. Então, vamos lá. X é uma variável aleatória com distribuição normal, com média 5 e variância 1. Tá vendo? Pode ter a variância 1. Só que é a média 5. Calcule probabilidade de x maior que 7. Bom, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? A gente já viu que daqui a gente tira a média variância e eu desvio padrão, né? A gente sabe que isso aqui acontece. Consequentemente, com isso aqui acontecendo, a gente vai ter que usar. Então, a gente só tem que seguir os mesmos passos que foram feitos anteriormente. Vamos lá? O que é que a gente quer? Já vou tentar fazer aqui de uma forma mais dinâmica. A gente quer isso aqui, ó, barra x maior que 7. Né? Como, como x não é normal padrão, a gente precisa padronizar para usar a tabela. Então, vamos lá, P de x. Aí, o que é que a gente faz? Menos mi sobre sigma. Mi sobre sigma. Isso aqui é maior do que, vamos lá, 7 menos mi sobre sigma. Mas quem é mi? Estou aqui, ó. Mi é igual a 5. 5
sobre sigma. Quem é sigma? Bom, se a variância é 1, sigma é raiz quadrada de 1, vai ser 1 também. Resumindo a história, vai dar 7 menos 5 sobre 1. Acontece que isso aqui é z, né? Distribuição normal padrão. Então, isso aqui vai ser igual a P de z maior que 7 menos 5, 2. 2 sobre 1, 2. Odeio esses exemplos. Tem números muito bonitinhos, não gosto de número bonitinho. Resumindo a história, calcular a probabilidade de x ser maior que 7 nessas condições é a mesma coisa que calcular a probabilidade de z ser maior que 2, onde z é a distribuição normal padrão. Agora que eu estou em z, eu vou desenhar. O desenho sempre ajuda. Pode não ser muito bom, mas ajuda. Muito bom no sentido de o desenho está bonito. P de z maior que 2, aí eu venho aqui, ó, ponto 2. Por que é bom fazer isso em z? Porque aqui é zerado. Ajuda muito. Maior que 2, essa região aqui. Como é que eu calculo essa região? A gente já viu um exemplo calculando essa região. Viu até 2. Né? Se a gente só calcula na tabela valores de 0 a alguma coisa, e eu sei que 0 a 2 é o valor tabelado de 2, que é esse pedaço aqui, e também sei que, pela simetria, essa área total aqui, que vai até mais infinito, é igual a meio, a de cá também é meio. Então, para achar essa área achurada, basta pegar toda essa área aqui, que é daqui até lá, que é meio, e subtrair esse pedaço aqui, que é o valor tabelado de 2. Resumindo, isso aqui é meio menos o valor tabelado de 2. Então, é meio menos o valor 0,34134. Que é o tabelado de 2, 0,34, 134. Tabelado de 2, 2 está aqui. É, não, aqui é o tabelado de 1. Só para voltar aqui, o tabelado de 1, 0,34, 134. Então, o tabelado de 2 é 0,47725. Eu errei aqui. 0,47725. Meio menos isso. Não sei fazer, mas o computador sabe. 7, não, 4,7725. 0,02275. Simples assim. Então, P de x maior que 7 é a mesma coisa que calcular P de z maior que 2, tá? Claro, nessas condições aqui. P de z maior que 2 e o valor encontrado, usando a tabela, 0,02275. Voltando ao material. Aqui está o resultado. E aqui está outro resultado. Ele está usando duas tabelas, por isso que ele está mostrando dois resultados. Só que a gente só trabalha com a tabela, essa aqui, né? A tabela 15.1. A 15.2 é da distribuição acumulada, a gente não trabalha com ela. Isso aqui diz muita coisa também. Tá? A probabilidade de x menos μ, x mais μ. É aquela coisa do ponto de inflexão. Né? Qual é a probabilidade de x estar ali no meio, que vai dar 68%. Né? É só fazer substituição, mesma coisa. Tá? Só que agora você tem símbolos em vez de valores. Só que os símbolos eles se neutralizam de modo que sobra um valor. Você fica com. Bom, na verdade, esse aqui não é. Para mim, que esse aqui é o melhor. Tabelado de 1 mais tabelado de 1. Tem outro aqui também, ó. Mi mais 2 sigma, tal, vai dar 95%. Mas eu vou deixar como exercício para vocês também, tá? É um exercício interessante de se ver, que justifica a questão de que a probabilidade de x, variável aleatória, está entre x, mi menos sigma, mi mais sigma,
Tá? Vai dar 68%. Aqui é a mesma coisa, outro cálculo também, aqui também. Aqui também, nossa, já vai no 3 aqui. Ah, e aqui tem uma ilustração deles. Tá, vou colocar um problema, porque esse exemplo de 16,7 ele vai dar uma visão completamente diferente. Então, é interessante que a gente faça um problema antes do que ter essa visão aí que fica acaba tornando a ideia um pouco mais diferenciada. Nós temos uma lista de exercícios, lista 7. Ela tem 6 probleminhas, tá? 6 probleminhas, e tem solução para todos eles. Eu gosto desse problema aqui do diâmetro do rolamento de esferas fabricadas. Ele é interessante porque ele traz vários intervalos que a gente pode calcular a probabilidade. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Faz esse exemplo, que ele já envolve várias probabilidades, vários intervalos, já mata de vez todos aqueles possíveis intervalos que a gente ia fazer. O diâmetro X dos rolamentos de esferas fabricados por uma determinada fábrica é normalmente distribuído. Aí eu já tenho a média e o desvio padrão. Estão todos em centímetros, né? Então, eu tenho aqui o lista questão última lá de 6. O que é que nós temos de elemento? Tem que x é uma variável aleatória que é normalmente distribuída. Então, eu já sei que eu vou trabalhar com distribuição normal. X tem distribuição normal. Se tem a distribuição normal, tem dois parâmetros, a média e a variância. E aqui diz, é distribuído com uma média de 0,614 centímetros. Então, vamos lá. 0,614 de média. E o desvio padrão de 0,0025. Naturalmente, lá a gente trabalha com a variância, mas a gente precisa do desvio padrão. Então, aqui eu posso simplesmente colocar o valor do desvio padrão elevado ao quadrado. Dá, todo mundo vai entender que isso aqui é a variância e que o que está aqui dentro é o desvio padrão. Tá? Então, eu já tenho a distribuição de x. Agora, vamos ao probleminha. O lucro L, um lucro de cada esfera depende do seu diâmetro. De tal modo que o lucro é 0,1 se a esfera é boa, o lucro é 0,05 se a esfera é recuperável, e o lucro é negativo, que na verdade não é lucro, é prejuízo. Né? 0,10 menos 0,10 se a esfera for defeituosa. Então, eu tenho 3 condições. A esfera é boa, a esfera é recuperável ou a esfera é defeituosa. Em que situação a esfera é boa? A esfera é boa se o diâmetro está entre 0,61 e 0,618. Ela é recuperável se o diâmetro está em 0,608 e 0,61 ou entre 0,618 e 0,62. E a esfera é defeituosa se o diâmetro for menor do que 0,608 ou maior do que 0,62. Tudo em centímetros. Uma esfera será sorteada aleatoriamente. Qual é a probabilidade dela ser boa? Qual é a probabilidade dessas esferas ser boa? É a probabilidade dela ser sorteada e o diâmetro dela está entre 0,61 e 0,618. Vamos lá. Eu já tenho essa informação aqui, né?
Essa informação me diz que a média é igual a 0,614. A variância é uma, mas eu não quero a variância porque eu vou trabalhar com o desvio padrão. Então, eu vou pegar logo o desvio padrão. É o 0,25. Esse é o desvio padrão. Tem uma média, tem um desvio padrão. Ok. Item A, pergunta. É a pergunta. Qual a probabilidade de uma esfera ser boa? Deixa eu fazer uma coisa que vai ajudar bastante no entendimento disso daqui, tá? O Jamboard aqui vai me ajudar nesse momento, porque olha só o que é que eu tenho. Eu tenho isso aqui, ó. 0,614 é a média. Tá aqui. A esfera é boa quando L, que é o diâmetro, cadê? Não, o diâmetro não é L. O diâmetro é X, que é a minha variável aleatória. Então, se a minha variável aleatória é X, isso daqui é X. Isso daqui é X, é a minha variável aleatória. Tá? O resto é Y, tem distribuição normal, tal. Se a média é aqui, a gente sabe que o gráfico vai ser isso aqui. Né? Está centrado em torno da média. Tá, mas o que é que eu quero? Na verdade, esse gráfico ficou feio, tá? Não use como referência para a distribuição normal. A esfera é boa. Estou procurando aqui, não estou achando. Ah, tá aqui. 061, 0,618. 061 é por aqui. Na verdade, 0,1 é 0,610. E a outra é 0,618. Então, ela é boa, se ela está dentro desse intervalo aqui. Eu vou marcar aqui, que é exatamente o intervalo em que a esfera é boa. Agora, volta lá. Recuperável se o diâmetro está entre 0,608 e 61, ou entre 0,62 e 62. Vamos colocar isso aqui na prática. Aqui. Entre 0,608 e 610, que é o 601, 0,608, 0,61. Tá? Esse pedacinho aqui. 0,618 e 0,62, que é 0,620. Mesma coisa, 0,62 e 0,620. Está aqui. Tá? Então, se a esfera estiver nesse intervalinho daqui, ou nesse daqui, ela é recuperável. Tá? Esses dois pedacinhos aqui, ela é recuperável. Recuperável. Agora, se a esfera estiver, o diâmetro for menor que 608, maior que 62, ela é defeituosa. Menor que 608 é isso aqui, ó, 608 para trás. Maior que 62 é 620, né? 62 é a mesma coisa. É esse aqui. Então, ela tem também a região em que ela é defeituosa. Ela é defeituosa nessa região aqui. Inclusive, a palavra defeituosa já está com defeito.
Mesma coisa, defeituosa, defeituosa. Enfim, isso contempla todas as possibilidades. Se isso contempla todas as possibilidades, significa que todos os, todos os rolamentos que forem sorteados, né, vai ter um diâmetro em uma dessas três situações. Boa, recuperável, defeituosa. Então, por isso que ele pergunta, qual a probabilidade de ser boa, ser recuperável e ser defeituosa? Vamos lá. Qual é a probabilidade de ser boa? A probabilidade de estar aqui dentro. A gente acabou de calcular. Ah, tem um pequeno porém, né? Eu estou aqui tentando fazer as coisas, mas a variável aleatória ainda não é normal padrão. Ela está com a média 608, 614, né? E o desvio padrão lá, 0,25. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é fazer a padronização do item A. Né? O item A, ele quer a probabilidade de que, cadê o desenho? A variável x, né, esteja entre 0,610 e 0,618. Ou seja, é isso aqui, ó. 0,601 e 10, né? X 0,618. Isso que é pedido no item A. Tá? Qual a palavra ser boa? Ela é boa se o diâmetro estiver entre 0,61 e 0,618. Então é isso. Bom, padronizamos, né? É isso que a gente precisa fazer. Isso torna muito mais legal o problema. Por quê? Eu tenho 0,610. Vou subtrair da média, que é um erro aqui, tá? 0,614. E isso eu vou dividir pelo desvio padrão, que é 0,0025. Não é igual. Quando eu fizer x menos mi sobre sigma aqui, vai dar z, que é o que eu quero fazer, que é a minha normal padrão. E 0,618 menos a média, que é 0,614 sobre 0,025. Então, eu preciso fazer essas continhas para ver como é que vai ficar a minha conta, o que é que eu preciso calcular. Isso é a probabilidade de 0,610 menos 0,614, aqui, ó. Menos 0,004. Menor ou igual. Ah, não, desculpem. Faltou dividir por 0,025. Menos 0,16. Agora sim. Faltou um zero aqui, desculpem novamente. Dá 1 menos 1,6. Uma hora a gente acerta. Odeio 1,6, porque só tem uma casa decimal. 0,618 menos 0,614. Tudo isso aqui dividido por 0,005. 1,6. Era de se esperar, porque afinal de contas a gente pegou a coisa simétrica. E aí, bom, o que é isso?
Esse desenho eu sei fazer, eu sei o que é. Eu quero a probabilidade de dizer está entre menos 1,6 e 1,6. É a mesma distância, vai dar a mesma coisa. Cada pedacinho entre zero, calculo o tabelado, né? Aqui, ó. 0,16 menos 0,16. Não, 1,6 menos 1,6. São simétricos, são iguais. Essas duas áreas são iguais. Se elas são iguais, é necessário calcular duas vezes a primeira área, ou duas vezes uma das duas áreas. Então, o que eu vou fazer aqui é ser duas vezes o tabelado de 1,6, que é essa areazinha daqui. Logo, a resposta disso aqui vai ser duas vezes o valor tabelado de 1,6. E quem é o valor tabelado de 1,6? Vamos lá para 1,6. Aqui, 1,6. É ruim quando não tem a terceira casa decimal, porque não tem uma segunda casa decimal, porque a primeira casa decimal é a primeira linha. Então, é isso aqui, ó. 0,44,520. Duas vezes 0,44,520. E quanto é isso? 0,44,520. 0,8904. Ok, multipliquei por 2. Então, a chance dessa esfera, como é que está sendo usado aqui o termo? É esfera mesmo. A chance dessa esfera ser boa é grande, tá? 0,8904. Quase 90% de chance. Vamos ver os outros casos, né? Aí, não era para ser um B aqui, não, porque isso aqui é o A. Ah, por que fazer isso? Eu odeio tanto Word, velho. Ele faz cada coisa desnecessária. Aí, aí apaga tudo. Enfim, aqui não é B, aqui é A, porque eu estou respondendo A. Agora o B. Ah, hum, o B. O B. Antes que aqui não tem B. Se tirar, ou não deixa. O B, agora, ele quer saber a probabilidade de ela ser recuperável. E aí já viu que recuperável tem dois intervalinhos aí envolvendo recuperável, né? Aqui, ó, recuperável, esse intervalo e esse outro. Mas nada é impossível, nada que não possa ser feito. Por quê? Porque, novamente, eu vou me esbarrar na simetria. A simetria, esse pedaço é igual a esse. Então, a gente calcula só do lado positivo e esquece o negativo. E multiplica por 2, novamente. E quem é esse pedaço aqui? Também fizemos na outra aula. Nós subtraímos esse daqui menos esse daqui. Então, temos um tabelado menos o outro. Mas o tabelado não vai ser usado com esses valores, porque para fazer o tabelado eu preciso exatamente trabalhar com a normal padrão. Então, vamos lá. Esse não foi o B, esse foi o A. Ô, confusão. E aí não me deixa apagar só o B. Ele é insistente. Não dou conta. Agora dei conta. Então vamos lá. O que é que pede na letra B? Cadê o texto? Qual a probabilidade dessa ser recuperável? Em que situação ela é recuperável? Quando o diâmetro está em 0,608 e 0,61, ou
entre 618 e 62. Ou seja, exatamente desse intervalinho aqui. Essas duas partes rachuradas. Beleza, tranquilo, ok. Vamos calcular então. Probabilidade. Agora eu gosto de ter duas probabilidades aqui, porque eu calculo duas. Tá? Qual é a primeira probabilidade? É que x está entre 0,608 e 0,610. Certo? Esse pedacinho aqui. Mais esse pedacinho aqui. Então, a probabilidade da união vai ser a soma das probabilidades. Então, nem precisa colocar essa coisinha daqui. Não quero. Mas a probabilidade de x estar entre 618 e 620. Então, eu tenho que calcular duas probabilidades, em vez de uma. Só que são duas probabilidades que eu sei que vai me dar os mesmos resultados. Por conta da simetria, elas são iguais, a mesma área. E aí, basta pegar uma e multiplicar por dois. Tá, mas antes de pegar uma, eu não posso fazer isso. Agora, calcular isso aqui é usar o valor tabelado de algum momento. Eu não posso fazer isso aqui, porque aqui eu não estou com valores padronizados, não estou na normal padrão. Então, eu preciso padronizar. E aí, vai ser o seguinte: 0,608, cadê? Estou procurando a média. Ah, 0,614. Tá? Probabilidade de 0,608 menos 0,14. Esqueci de colocar uma coisa aqui. Sobre o desvio padrão, que é 0,025. Tudo isso não é igual que x. Quando eu fizer x menos média sobre o desvio padrão, eu vou obter z, então já vou por z. Agora eu estou no 610. 610 menos 614. Depois eu vou arredondar, tá? Isso aqui está começando a ficar cansativo, porque está sendo repetitivo. Eu por 0,0025. Isso daqui mais a outra parte. Qual é a outra parte? 0,618. Quando eu fizer menos 0,614, 0,618 menos 0,614 dividido por 0,0025. Depois aqui, o x aqui eu vou obter o z. Então aqui também é z. E aqui, 0,620 menos a média, que é 0,614, dividido pelo dígito padrão 2,025. Que coisa! Eu vou diminuir um pouco esse texto, porque... porque também eu podia... No final, não se organiza. Eu queria puxar ele mais para cá. Vou ter que diminuir o tamanho da fonte, só por questão de ordem aqui.
Espero que dê para vocês verem. Né? A ideia é, eu quero calcular essa probabilidade mais essa probabilidade. É o mesmo que eu calcular essa mais essa. Que é a mesma coisa de eu calcular 0,608 menos 0,614 0,006. Pega isso aqui e divide pelo desvio padrão. 0,0025. E deu menos 2,4. Então, aqui, menos 2,4. Aqui é Z. E aqui vai vir o resultado dessa conta daqui, ó. 0,10 menos 0,614. 0,610 menos 0,614. Padrão. Menos 1,6. Então, aqui, menos 1,6. Então, essa daqui, isso tudo daqui, é essa probabilidadezinha aqui que eu vou precisar. Mas, essa outra parte está aqui. Vamos lá, 618 menos 614. Vou dividir pelo desvio padrão. Desvio padrão, 0,025. 1,6. Então, aqui já vai aparecer 1,6. Novamente, 620 menos 614. Eu divido por 0,025. 2,4. Então, acontece aqui que está aparecendo outra coincidência. Não é necessariamente coincidência, porque o processo leva a isso. Tá? Essa região aqui é igual a essa. De menos 16 a menos 24. De 16 a 24. Elas são iguais. Então, eu vou fazer que basta eu calcular uma e multiplicar por 2. Qual que eu vou calcular? Essa daqui. Por quê? Está no lado positivo. E a tabela só trabalha com o lado positivo. Então, 2 vezes essa probabilidade aqui vai ser a resposta que eu preciso. Mas quem é essa probabilidade aqui? Agora ficou legal. 1,6, 2,4. Como é que eu calculo essa probabilidade aqui? Z está nesse ponto. Bom, isso daí, aí é por isso que é sempre bom desenhar. Segundo desenho de Humboldt, que eu vou ver se consigo desenhar aqui do lado, é a seguinte área. 1,6, 2,4. Primeiro que é todo mundo positivo. Então, vamos supor que 1,6 seja aqui, 2,4 seja aqui. 2,4, 1,6. Eu quero essa área daqui. Eu sei calcular essa área, a gente já viu. Pelo princípio da sobreposição, é tudo menos esse pedaço. Quem é tudo? É o valor tabelado de 24. Quem é esse pedaço? O valor tabelado de 16. Então, isso aqui, na verdade, vai ser igual ao valor tabelado de 24 menos o valor tabelado de 16. Aí agora ficou fácil que eu faço.
A 24 é 2,4, tá? E aqui é 1,6. Fiz uma coisa e falei outra. Bom, enfim. Quem é o valor tabelado de 2,4? Primeira coluna, então não precisa se preocupar. Aqui é 2,4, 0,49,530. Menos qual é o valor tabelado de 1,6? Aqui, 0,44,1520. 1520? 0,44,1520. E isso vai ser igual a não sei, porque eu não sei fazer essa conta. Tá. 0,491530. Menos 0,441520. 0,05, 0,0501. É isso. 0,05. Então, a probabilidade disso aí acontecer, segundo esse exemplo. A probabilidade de ser recuperável. Peraí, peraí. Tem uma coisa aqui, é duas vezes isso, tá? Duas vezes tab de 2,4 menos tab de 1,6. Que vai dar duas vezes isso. Tem uma coisa errada aqui. 0,47,700. Tem nada errado aqui, tá tudo certo. Isso aqui vai ser C vezes 2. 0,44, 0,49, tabelados. Sim. Duas vezes isso vai dar quanto? 0,1. Certo? 620 mais 614. Certo. 618, 614. É o valor, menos a média, é 0,1. Talvez tenha ocorrido um erro de conta. Que dá 0,84. Não, peraí. A probabilidade de ser boa, ser recuperável, ser defeituosa.
Tá errado, tem nada a ver isso aqui. Eu? Ah, não, ô, cabeça minha. Estou vendo a solução da questão um. É a questão 6. A idade ajuda aqui. Agora sim. 0,89. 0,09 recuperável. 2 vezes 0,446. 1,6, 2,4 vezes 2. Tabelado de 2,4 menos tabelado de 1,6. Nenhum mistério aí. Eu não sei. Talvez seja uma questão de arredondamento. Pode ser isso. Tem 4 casas decimais. Tem 5, tá? Acho que tem mais a ver com arredondamento do que o número correto. Enfim, isso nos ajuda a calcular as recuperáveis. Não, já foi calculado recuperável. Essa é recuperável. Agora faltam as defeituosas. Aí, novamente, voltando para o desenho, a gente sabe que defeituosas são esses dois pedaços aqui. Menor que 0,608, maior que 0,620. Se você faz o processo novamente, subtrai da média e divide pelo desvio padrão, aí você obtém, é isso aqui, ó. Vai dar z menor que menos 2,4, z maior que 2,4. Como são simétricos, é igual a você calcular 2 vezes z maior que 2,4. E 2,4, a gente já viu que é meio menos o tabelado de 2,4, vezes 2. Então, 2 meio menos 0,49. 2 vezes esse zerado aqui, que vai dar isso. Então, essa é a probabilidade de ser defeituosa. Ok? E, por fim, o exercício fala no finalzinho aqui, ó. Lucro médio. Qual é o lucro médio? Bom, aí, primeiro é o seguinte. O lucro está aqui, ó. O lucro de cada esfera depende do seu diâmetro. Aí, dependendo do valor do diâmetro, se a esfera é boa, o lucro é 0,10. Se a esfera é recuperável, o lucro é 0,05. Se ela é defeituosa, o lucro é negativo. Né? É o seguinte, eu tenho faixas que me dizem onde a esfera é boa, é recuperável, defeituosa. Eu sei calcular cada uma dessas probabilidades, né? E aí, com isso, eu tenho uma distribuição de probabilidades. Olha aqui, lucro virou uma distribuição de probabilidades. Por quê? O lucro é 0,10 quando ela é boa. Ela é boa com essa probabilidade aqui. O lucro é 0,05, ou seja, ela é recuperável. Sim, a probabilidade é essa daqui. A probabilidade dessa é recuperável. Se ela for defeituosa, o lucro é negativo. A probabilidade de ser defeituosa é essa daqui. Então, eu tenho L, que é uma distribuição de probabilidades, e eu quero saber qual é a esperança de L, o lucro médio. Então, basta calcular essa esperança disso aqui, né? Dos moldes que são calculados de esperança, e encontra-se a esperança do lucro, ou lucro médio, ou lucro esperado. 0,09206. Então, esse foi o exemplo que eu queria colocar da lista. Tá? Tem vários outros que vocês podem fazer, todos têm resolução. Assim como também o material disponível. Tá? Tem vários exemplos também, todos com solução. É, eu vou dispensar essa parte a partir do exemplo 16,7. Tá? Ele é feito diferente, é para você encontrar um determinado K.
sabendo qual é a probabilidade. A gente tinha o valor de Z, de X, e queria calcular a probabilidade. Agora a gente tem a probabilidade, quer saber o valor de Z ou de X. Então, pode ficar como leitura, não vai ser cobrado, né? A gente vai cobrar até o exemplo 16, né? 16.6, até o 16.6, e os exercícios dessa lista daqui, da lista 7, que trazem todos uma resolução no final. Tá bom? Então, a gente vai terminar por aqui, né? A distribuição normal é só fazer vários exercícios sobre esse, dessa forma não muda, não tem diferença. Tá? Essa é a última aula de conteúdo, né? Na verdade, o conteúdo terminou segunda-feira, porque aqui a gente está só fazendo a aplicação de distribuição normal. Então, essa é a parte de conteúdos com a distribuição normal. E agora, na próxima semana, a gente vai fazer aulas de revisão para que a prova seja aplicada dia 20. Certo? Alguma dúvida? Se não temos dúvida, então nós terminamos a aula. Agradeço a todos pela participação, pela presença.